Glória a Deus. A você, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Nesse dia eu quero que você se encontre bem, quero te encontrar bem nesse dia. Caso você não esteja, que a palavra do Senhor, através da minha voz, pela ação do Espírito Santo, traga até você um fortalecimento, uma direção para você nesse dia. Eu quero deixar aqui uma mensagem para você no livro de Gênesis, capítulo 31, no verso 10. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Ele continuou: Levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Glória a Deus. Veja, irmãos, queridos ouvintes, nós estamos vendo aqui a história de Jacó. E nessa trajetória de Jacó, nós vamos ver que Jacó, quando ele sai da casa dos seus pais, numa ordem, numa direção dada por seu pai, para ir até a casa da sua parentela, e até ali escolher para Jacó uma esposa. Jacó ele obedece seu pai, ele obedece sua mãe, e ele vai até a casa dos parentes. Ele vai até a casa, ele chega até a casa de Labão. Ele chegando, ele conhece uma jovem donzela, que estava ali apacentando as ovelhas, e nesse meio tempo ele tem um certo interesse, nesse interesse ele pede para Jacó a mão dessa menina, desta jovem, para ser sua esposa. E eles fazem ali um acordo, e esse acordo era um trabalho de 7 anos pelo matrimônio por Raquel. O seu sogro, que não é nada bobo, é bem inteligente, ele faz algo bem assim com Jacó. Ele aceita o seu acordo. Mas quando ele aceita o acordo, no momento das núpcias, Labão ele entrega a sua filha mais velha, Lia, para Jacó. Jacó ele não se contenta com aquilo, com aquela situação, e ele vai atrás do seu sonho, do seu objetivo. E ele faz um novo acordo com Labão. E o novo acordo era mais uma vez 7 anos pelo matrimônio, né? Pelo matrimônio aí com a Raquel. Labão ele aceita novamente. Só que dessa vez não tem como ele fugir e aí ele acaba cumprindo o seu acordo. Mas nesse meio tempo, em que Jacó ele está trabalhando, morando na casa do seu sogro, ele tem também os seus sonhos também. Ele tem também os seus objetivos. Ele tem também o seu futuro. Ele quer aquilo também para você, para ele. E veja que quando Jacó ele conversa com o seu sogro, eles fazem alguns acordos para trabalhar, não apenas de graça, mas que ele também tivesse um salário, porque por 14 anos ele trabalhou pelo matrimônio de uma e depois ele acabou tendo um matrimônio pela outra, pela segunda esposa dele. E aqui ele começa então a desenvolver um período de trabalho para que o seu salário viesse para ele. E nesse meio tempo, Labão ele faz vários acordos. E nesses acordos ele quebra um, quebra outro e ali faz assim com Jacó. E quando nós lemos agora esse pequeno trecho no capítulo 31 de Gênesis, vai falar que Jacó ele teve um sonho. E nesse sonho ele teve algumas estratégias para aplicar para que o seu rebanho, não o rebanho do seu sogro, mas o rebanho que era dele, o seu salário, viesse a ter fruto. E foi exatamente esse o sonho que ele teve. E a estratégia que ele utilizou foi exatamente essa, que ele iria colocar algumas varas com algumas faixas
de acordo com o rebanho, vinha até aquele estaleiro para tomar água, e naquele momento que o rebanho se concebia, ali dava o seu salário. Mas nós vamos ver que tudo isso não foi por acaso. Não foi Jacó que foi lá e teve a ideia e acabou fazendo. Nós vemos que o texto da Bíblia, o texto sagrado, ele vai dizer que toda essa estratégia não foi de Jacó. Essa estratégia que deu para Jacó, foi Deus quem deu para Jacó. E isso foi através de um sonho. Deus foi lá e mostrou num sonho como ele deveria agir para que ele pudesse não ser mais enganado pelo teu sogro, e ali Deus ele começar a abençoar a Jacó. E aqui começa então, irmãos, a nossa caminhada. Quantas vezes Deus precisou mudar as estratégias da sua vida? Quantas vezes você também passou por diversas situações onde os teus planos, os teus projetos, os teus objetivos que estavam sendo traçados na sua trajetória, na sua caminhada com Cristo, na sua vida diária, com sua família, com os amigos, na sua área material, espiritual, até mesmo na sua área profissional. E não deram certos. E Deus, no meio do caminho, ele precisou mudar as suas estratégias para que você também viesse a ser abençoado. Sabe por que tudo isso? Porque Deus ele tem visto tudo o que fizeram com você. Ele viu as pessoas quando eles fizeram as calúnias, que levantaram calúnias contra você. Deus ele viu os acordos que quando as pessoas fizeram com você e elas não cumpriram esses acordos com você. Deus ele viu também aquelas pessoas que no momento dessa trajetória, da sua caminhada, tiraram aquilo que era seu, aquilo que era para você usufruir, para você progredir, as pessoas tiraram, e Deus ele tem visto tudo isso. Talvez nesse mesmo tempo você possa ter entrado em desespero, talvez nesse mesmo tempo você deixou de acreditar em muitas coisas. Talvez nesse mesmo tempo você também não conseguiu traçar um objetivo concreto e correto. E é por isso que Deus, no meio de toda essa trajetória, ele precisou mudar as suas estratégias para que você não ficasse ali prostrado, olhando todas essas questões negativas na sua vida, para que você pudesse prosseguir. E é por isso, irmãos, que Deus ele não vai deixar você do mesmo jeito. Mas ele não vai fazer isso com você, deixar do mesmo jeito. Tudo isso que fizeram, deixaram lá para trás, tudo isso que aconteceu lá no seu passado, Deus ele não vai deixar do mesmo jeito. Tudo isso já passou. Talvez o momento que você está vivendo, ou um momento até mesmo de própria desilusão. Talvez você está aí no meio da sua caminhada, se sentindo até mesmo um pouco abatido. Mas Deus vem falar para você, ele não vai deixar do mesmo jeito. Ele vai dar uma estratégia para que mudar esses planos, para mudar todo esse cenário negativo na sua vida. Talvez em algum momento as coisas podem até ficar um pouco difíceis, da mesma forma como foi com Jacó. Veja que ele precisou o tempo para que Deus ele começasse a dar estratégias para que ele viesse a prosperar. Mas todo esse momento de dificuldades que você vai enfrentar, ou talvez que você já está enfrentando, essas dificuldades não é para você parar, não é para fazer você desistir, não é para você se acomodar, mas se incomodar. Sabe por quê? Porque quando você se acomoda, aquelas pessoas que querem o mal de você, elas começam a olhar de uma forma positiva para elas e negativa para você. Mas quando você se coloca numa posição de incomodar, essas pessoas começam a ver que você não está ali acomodado, que você está batalhando. E é dessa forma que Deus ele quer. Ele vai dar estratégias para que você não fique acomodado, para que você não fique prostrado diante das circunstâncias, diante das situações negativas. Deus ele te dará estratégias para você vencer. É por isso que Deus ele quer falar com você neste dia. Deus ele quer te levantar nesse dia. Deus ele não quer te ver prostrado, parado, chorando, olhando as questões negativas, não.
olha para tudo isso e começa a tirar um proveito de tudo isso. Começa a tirar lições para a sua caminhada, para o seu projeto, para que o seu futuro ele venha a ser realmente colocado de forma positiva na sua vida. Nada que acontece em nossa vida é para ser coisas negativas. Às vezes as dificuldades é para nos preparar por certas circunstâncias que virão no futuro. Então, quando eu tenho algo negativo que acontece em minha vida hoje, não é para eu olhar para aquilo e começar a amaldiçoar aquela situação ou falar que não era para ter acontecido, não. Se aconteceu, olha o que aconteceu. Veja como que ocorreu tudo aquilo. E começa a traçar um projeto positivo, distante de tudo aquilo. Se você traçou aquele momento, fez um trajeto, faz com que esse trajeto seja diferente. As nossas estratégias, ela é dessa forma que começa a acontecer. É por isso que Deus ele se levanta e ele fala nesta noite para você. Nesse dia que você está ouvindo essa mensagem, Deus te dará estratégias que nem mesmo você vai conseguir entender as estratégias que Deus está dando nessa hora. Talvez a estratégia que Deus ele vai dar para você, ela venha através de um sonho. No momento que você vai lá, deita, para relaxar, dormir, descansar, é nesse momento que Deus ele vai falar com você e dar uma estratégia nesta hora. Talvez a estratégia que Deus ele está preparando para você é no seu caminhar, quando você está ali no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus afazeres do seu dia a dia. Deus ele te dá estratégias para que você possa realmente sair deslumbrantemente e viva as situações positivas. Talvez a estratégia que Deus ele está preparando é numa conversa com amigos, talvez num conselho com pessoas, talvez alguém que você tenha aquela confiança de chegar e pedir um conselho, pedir uma direção, que essa pessoa te ajude. A estratégia vem daí. E Deus ele começa a traçar as estratégias para que você saia dessa situação e vai para uma situação melhor. Deus tem diversas formas de trabalhar em nossas vidas. E cada um, em cada pessoa, em cada situação, em cada momento, ele age de um jeito. Deus ele não age da mesma forma em todas as vezes. Não. Em cada momento, em cada dificuldade, em cada problema, em cada situação que você vive, Deus ele acaba agindo de uma forma diferente. Às vezes Deus ele age no sobrenatural, que o milagre acontece instantaneamente. Às vezes Deus ele age de uma forma que é o tempo que vai fazendo com que aquela situação ela saia do momento que está para ir para um momento melhor. Deus ele vai agindo. Nós precisamos apenas estar ligado naquilo que Deus ele tem para com nossas vidas. E é dessa forma que nós temos que olhar. Buscar estratégias que Deus ele tem nos dado. Talvez essa noite, nesse momento, eu esteja falando com pessoas que querem desistir dos seus sonhos. Talvez pessoas que querem desistir dos seus objetivos. Porque não têm visto mais as estratégias de soluções para todos eles. Talvez essas pessoas que estão me ouvindo agora queriam parar e jogar tudo para o alto e falar não quero mais, deixa para lá, isso não é para mim, mas é para você sim. Se esse sonho está no seu coração, não foi você que colocou ele ali. Foi Deus que se levantou e colocou esse sonho no seu coração para que hoje você estivesse usufruindo. Talvez se você ainda não usufruiu por conta das dificuldades, os problemas, todas as angústias que você viveu e sofreu, Deus ele está aqui nesta noite para falar com você. Ele quer dar para você uma nova estratégia para você vencer, para você prosseguir. Estratégias que você não vai mais olhar para trás, mas vai olhar para frente. É dessa forma que Deus ele quer. Que você não fique prostrado olhando o sucesso dos outros, porque Deus ele quer ver também você com sucesso. Deus ele quer também ver você para frente, olhando para o alvo, que é Jesus Cristo, olhando para os teus projetos, para os teus objetivos e alcançá-los também. E é dessa forma que Deus vai agir na sua vida.
Talvez nessa noite eu esteja falando com lideranças, com pastores, talvez eu esteja falando com obreiros que querem desistir dos seus chamados, porque eles não estão mais vendo os resultados no que estão fazendo. Talvez toda a estratégia, toda a forma que você trabalhou até agora, você agiu de uma forma que você desenvolveu para fazer. Talvez não deram certo, porque você estava fazendo do seu jeito. Talvez não deu certo, porque alguém atrapalhou e você acabou também desistindo. Desestruturou a sua vida, o teu ânimo, desestruturou as suas emoções, mas Deus ele está aqui para você também. Deus ele está aqui para mostrar para você que ele tem estratégia para você também sair vitorioso nessa situação. Quando Deus ele chamou você, ele não te chamou para ficar parado, sentado num banco de uma igreja, olhando apenas o que acontece ao seu redor, não. Quando ele fez o chamado em sua vida, ele fez um chamado para que você também trabalhasse e agisse segundo a vontade que ele tem para com você. E se você não conseguiu ainda atingir esses objetivos, Deus ele está aqui nessa noite para falar com você. Ele quer falar que ele vai te dar estratégia para que você também venha superar tudo isso. Não deixe o seu chamado esquecido, guardado, largado para trás. Lembra quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo, que era o seu discípulo? Olha, não se esqueça quando você foi chamado, a imposição que foi sobre a sua cabeça. Porque essa imposição de mão, quando você foi chamado, foi imposto a mão ali e colocado você onde você está, não esqueça dele não. Foi Deus quem chamou, foi Deus que colocou você ali, foi Deus que chamou você. E você não pode, pastor, líder, obreiro, largar o seu chamado para trás. Não, continua. A caminhada é longa, às vezes é difícil, às vezes tem muitas pedras no caminho, encontraremos muitos obstáculos, o inimigo ele se levanta todo dia para tentar nos derrotar, nos destruir, mas Deus, ele é um Deus de estratégia. E essa estratégia que Deus ele nos dá, nós sempre sairemos vitoriosos. Cada vez que Deus ele levanta uma pessoa, cada vez que Deus ele dá um sonho para uma pessoa, cada vez que Deus ele mostra um objetivo para uma pessoa, ele mostra tudo isso é para que a pessoa ela tenha estratégia dos céus, estratégia do alto. É por isso que o salmista ele olha lá no aquele Salmos 121, ele fala: "Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?" E ele fala: "O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra." Veja, irmãos, que a estratégia que Deus dá, ela vem do alto, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que faz todas as coisas, daquele que te criou, daquele que te chamou, daquele que te formou, daquele que está aqui para falar com você, daquele que estende as mãos no momento que você cai, no momento que você se sente fraco. É Deus que estende as mãos para te colocar de pé. Hoje, Deus está te dando uma estratégia. Talvez você ainda não viu a estratégia porque você não conseguiu compreender ainda. Mas nesta hora eu profetizo sobre a tua vida que a visão espiritual na sua vida vai ser aberta agora e você verá a estratégia que Deus ele está te dando. Porque se Deus ele te deu uma estratégia, ele não vai fazer você voltar. Deus ele vai fazer você prosseguir, porque a estratégia é para você vencer. A estratégia é para você prosperar. A estratégia é para você ser abençoado, porque cada vez que nós somos abençoados, nós somos abençoadores no reino de Deus. E quando nós somos abençoadores, Deus ele vem abundantemente em nossas vidas e nos faz muito mais daquilo que nós pensamos ou pedimos, e ele nos dá tudo aquilo que provém do bom e do melhor que vem de Deus para nossas vidas. Deus te abençoe e que você receba essa estratégia de Deus, a estratégia de vitória, a estratégia de vencedor, a estratégia de ousadia, a estratégia que Deus ele dá para você. Fica com Deus e até a próxima. Não se esqueça,
Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ó. Clica aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva, compartilha, dá o seu like e não se esqueça, estaremos juntos amanhã. Deus abençoe.